volta com vocês, o nosso bom dia novamente para todos vocês que acompanham pelas ondas do YouTube. Nosso bom dia aí para Capitão Gervásio, para Monte Alegre, para Nazaré do Piauí, enfim, o nosso bom dia para todos vocês, né? E vamos que vamos aqui, continuando a falar sobre os nossos breve histórico das teorias da administração, tá? E olha aí, continuando falando da administração clássica, nós falamos muito sobre o Fayol, mas tivemos outros autores, né? Como aqui, ó, o Gulick. Opa, cadê? Aqui, isso. Nós temos aqui, ó, o nosso Gulick, Urvik e o Moonen. Eles também tiveram grande preocupação com as estruturas das organizações, e também fizeram estudos sobre a rede interna de relacionamento entre os órgãos e pessoas. Veja que aqui, esses autores clássicos agora também já começam a ter um pensamento nas relações entre pessoas, né? E eles fizeram um estudo, né, sobre o ângulo vertical, estudando os níveis hierárquicos, ou seja, a cadeia escalar. Veja aqui do lado, olha aqui, ó. Presidente, diretor, gerente, chefe, supervisor e execução. E aqui também ele colocou que essas divisões vão acontecendo à medida que vai se descendo na escala, né? E sobre o ângulo horizontal, veja que ele viu vários departamentos e a departamentalização. Então, aí ele passou a ter essas funções, a função finanças, a função vendas, a função produção. Veja que aqui ficou melhor para vocês verem, olha aqui, ó, A, e aí tem B e C, e aí vai descendo, C e D, e olha, vamos apagar que ficou feio, né? Veja aqui, ó. Opa, ainda não. Veja que aqui, ó, né? Partindo de A, aí A divide em B e C, B divide em D e mais alguma coisa, C também divide, e vai se havendo subdivisões até chegar no nível da execução. Então, aí nós temos aí o diretor de finanças, o diretor geral, aí tem o diretor de finanças, aí tem o gerente de cobrança, o gerente o tesoureiro, e aí dentro vai dividindo, né, da área da tesouraria, tem quem é que cuida do caixa, quem cuida do contas a receber, quem cuida do contas a acabar, e vai se dividindo cada vez mais, tá? Essa é a ideia de cadeia escalar ininterrupta, proposta por esses autores. E dentro desses níveis, né, ele mostra a autoridade e responsabilidade dentro da organização. A Urvik também propôs aí 4 princípios da administração. E que também está em consonância lá com o Fayol, tá, pessoal? O princípio da especialização, que ele coloca que cada pessoa deve ocupar uma única função, né? E isso é uma caracterização da especialização do trabalho, tá? Também propôs o princípio, o princípio da autoridade, que assim, ter uma linha de autoridade definida. O cobrador responde ao supervisor de cobrança, que responde ao gerente financeiro, que responde ao diretor financeiro, que responde ao presidente da organização. Também colocou o princípio da amplitude administrativa, ou seja, o spool of control, que é... Aqui, pessoal, veja só, ele colocou que cada supervisor deve ter certo número de subordinados para supervisionar as pessoas. Para o Urvik,
ele colocou assim, se o supervisor ele tiver muitas pessoas, ele não vai dar conta. Então ele limitou quantas pessoas devem ter, né? A capacidade de uma pessoa comandar subordinados, né? E ele estabeleceu, né, vários níveis ótimos, né, para cada tipo de cargo. Também temos aqui o princípio da definição, ou seja, quais são os deveres, autoridades e responsabilidade que é atribuída a cada cargo, né? E esses cargos também, para o VIC, devem ser definidos por escrito. Veja que quando a gente está começando a falar de cargos definidos por escritos, nós já estamos começando a dar uma ideia de burocracia. E nós vamos ver à frente. Então, os 4 princípios de URVIC, né? Especialização, autoridade, amplitude administrativa e definição. Tá? Pela teoria clássica, né, também foi, como ela tem essa questão estruturalista, muitas definições prescritivas, ela foi considerada também uma teoria da máquina, né, que teria um comportamento mecânico de máquina, né? Então, as pessoas, né, teriam que realizar as atividades de uma forma determinada, determinística. Então, haveria uma relação determinística, tá? E o arranjo, né? E o arranjo da organização também se assemelhavam, né, ao arranjo de uma máquina. E isso era o que era essa divisão do trabalho, que era a mola do sistema clássico. Também ele mostra aqui que é a abordagem mecânica, lógica determinística da organização. A teoria clássica, pessoal, ela teve um impacto muito grande, tanto a clássica como a científica, teve um impacto muito grande, né, no século XX. E deu um impulso, né? Hoje nós podemos dizer, mas naquela época, pessoal, mudou muita coisa, tá? E essa teoria, né, mais recentemente, ela se transformou foi renovada os pensamentos e passou a ser a teoria neoclássica. É uma atualização dessa teoria. Assim, nós podemos começar a exercitar um pouquinho sobre a teoria clássica da administração. Tá? Vamos lá, então? Vamos lá, a primeira questão aí para vocês, né? A preocupação com a estrutura teve início com o engenheiro Henry Fayol, ao redor de 1916, com a publicação do seu livro. Para Fayol, toda empresa é composta de 6 funções básicas, né? Quais são essas funções? Vamos lá, vamos responder aí no chat aí para a gente. Já? Vamos lá, pessoal. Movimentar esse chat aí. A gente comentou já esses princípios aqui com vocês, né? Essas funções. Veja só, né? Como resposta padrão, nós temos aí as 6 funções básicas da organização, né? Função técnica, função comercial, função financeira, função segurança, função contábil e função administrativa, coordenando as demais funções, tá? Só para vocês lembrarem aí. Aqui, como a gente pediu para vocês, né, quais são essas funções, né? Eu coloquei ela completinha para vocês, com o que significa cada uma, mas bastava citar. Fayol também define o processo de administrar como um conjunto de funções administrativas. E aí, assim, quais são essas funções administrativas? Pessoal, não confunda funções da empresa com funções administrativas, tá? É muito comum fazer essa confusão. Por isso eu trouxe essas 2 questões para vocês.
Vamos lá, no chat, estou aguardando. Vamos lá, cadê a resposta, pessoal? Opa, muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos conferir aqui, pessoal, as funções administrativas definidas por Fayol, não é isso? Olha aí, né? As funções administrativas definidas por Fayol está relacionado ao prever, ao organizar, o comandar, o coordenar e o controlar, tá? Então essas funções. Veja só, pessoal, nós estamos vendo essas funções administrativas e à medida que elas são colocadas por autores diferentes, elas mudam um pouquinho o nome, porém o sentido é o mesmo, tá? Vocês vão perceber que mais para frente nós vamos falar dessas funções especificamente, cada uma delas, e vocês vão ver que elas também, né, foram apenas mudada aí uma roupagem do nome. Mais uma questão para vocês. Como toda ciência, a administração deve se basear em leis ou em princípios. Fayol definiu os princípios gerais da administração, adotando a denominação de princípios para afastar a ideia de qualquer ideia de rigidez, pois nada existe de rígido e absoluto em matéria administrativa. E assim, a gente pergunta, quais são os princípios gerais da administração definidos por Fayol? Aqui, pessoal, basta citar os princípios, tá? Veja que nós vamos estar utilizando esses princípios, né? Só adiantando para vocês, nós vamos estar usando esses princípios mais para frente, e muitas vezes até com uma roupagemzinha, um pouquinho diferente, mas é isso aí mesmo. Então, os princípios gerais da administração definida por Fayol são divisão do trabalho, autoridade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos interesses individuais aos gerais, remuneração, centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade na permanência do pessoal, iniciativa e espírito de equipe. Veja que a gente acompanha aí alguns anúncios, né, de oportunidade de trabalho. E esses princípios aparecem lá, né? Por exemplo, esse aqui, ó, né? Vocês vão ver muito disso aqui, né? Procura-se profissional, não sei o quê, né? E aí tenha espírito para trabalhar, espírito de equipe. É o que goste de trabalhar de equipe, né? Para trabalhar em equipe, sempre vai aparecer alguma coisa nesse sentido, tá? E a divisão do trabalho também aparece muito nos anúncios, porque lá já coloca já. Precisa de uma pessoa para trabalhar como, né, cobrador, como tesoureiro. Já é a aplicação desse princípio também, tá? E quando se fala lá, né, também na cadeia escalar, aparece lá, porque quando se fala precisa de tesoureiro, precisa de um gerente, também está aplicando esses princípios, tá? E também se fala da remuneração, né? Quanto é que vai ganhar. E assim nós podemos conversar um pouquinho com vocês sobre burocracia. Pessoal, até hoje, né, essa teoria da burocracia, ela é muito aplicada, mas muito aplicada mesmo, principalmente no setor público, tá? Nós vamos ver. Vocês vão agora começar a entender um pouquinho por que o setor público funciona, né, e utiliza essa teoria.
Ela veio fundamentada aí pelo sociólogo alemão Max Weber, né, de 1864 a 1920. Características da burocracia. Né? Nós temos aí como características da burocracia um caráter legal das normas, caráter formal das comunicações, divisão do trabalho, impessoalidade no relacionamento, hierarquia de autoridade. Temos aí a ênfase nas rotinas e procedimentos, competência técnica e mérito, especialização da administração, profissionalização dos participantes. Aqui, pessoal, nós estamos falando que são características de previsibilidade de comportamento. Tá? Veja se na administração pública funciona isso. Caráter legal das normas. Né? Tem, né? Que até é colocado, né, pela de Pietro, né? Que é uma jurista, né, brasileira, uma doutrinadora, e ela coloca lá a expressão, né, que no setor privado pode-se fazer tudo que não é proibido por lei, e já no setor público, tudo que tem previsão legal. Só pode fazer o que está previsto em lei. Então, é o caráter normal sendo legal aqui, aplicado à administração pública. Caráter formal das comunicações. Também aplica muito, né, ao setor público, porque o setor público também, quando tem que fazer um comunicado, ele faz o quê? Um memorando, ou vai comunicar a outras pessoas, faz um ofício, ou então se publica, faz uma nota, né, comunicando aí a população geral. A divisão do trabalho continua também, porque aí temos as especializações para cada função. Aqui, pessoal, como está muito em função do caráter legal, o que decide aqui não é a pessoa. Está previsto no enquadramento legal, pode ser feito, está previsto na lei, então pode ser feito. Não está previsto, não pode fazer. Também a hierarquização da autoridade, por isso nós temos aí, o setor público isso é muito visível, né? Nós temos aí o presidente ou o governador, temos os deputados, temos aí os secretários, né? Cada um com suas funções, né? Divisão do trabalho, mas há uma hierarquia também. Aqui a ênfase na rotina. O que quer dizer isso aqui, ênfase na rotina? Que quando aqui, pela burocracia, assim, para realizar determinada tarefa, é feita uma previsão dos procedimentos exatamente. E aí, pessoal, é o manual de procedimentos que foi feito no passado. Que está dizendo lá que para você realizar, por exemplo, uma venda a crédito, aí está lá no manual. Você tem que preencher o cadastro com todos os dados. Aí você tem que pegar, fazer uma pesquisa. Escrito lá tudo no manual. Fazer uma pesquisa se tem restrições, SPC, Serasa. E para conceder o crédito, você vai fazer uma continha usando a fórmula tal. E aí você vai lá. A renda da pessoa é tanto e tal. Aí tem que ser essa renda ser comprovada com 3 últimos contra-cheques, não sei o que e tal. E avança, né? E as promoções e a ocupação dos cargos competência técnica e mérito. Né? Aqui, nesse caso aqui, o setor público peca um pouco, né, nessa questão da competência técnica. E a especialização da administração. Veja que no setor público também nós temos aí especializações da administração. Vamos, por exemplo, aí, quem cuida da parte de economia, da parte financeira, né, no Brasil, Secretaria de Tesouro Nacional, Banco Central, e temos aí outros que cuidam lá, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Secretaria daqui, de Secretaria de Finanças e tal. E a profissionalização dos participantes aqui está relacionado também à competência técnica.
Mas aqui, pessoal, nem tudo são flores, porque aqui nós temos que considerar algumas disfunções que ocorreram ao longo do tempo da administração, né? Como se falou lá, do caráter legal das normas, e aí, pessoal, aqui trava o negócio, tá? Aí a coisa aqui fica travada, porque agora sim as pessoas só fazem assim, só façam o que está na norma. É o protocolo, né? É o protocolo. Protocolo é fazer, né? Exatamente, tá direitinho. Né? Também a outra coisa, nós falamos de comunicação, nós temos um excesso de formalismo e um papelório muito grande, porque para cada, né, para cada comunicação tem que fazer um memorando, né? Hoje, professor, mas hoje a gente faz e-mail. Mas aí nós vamos ter um excesso de e-mail, né? Aqui, pessoal, outra disfunções. Porque como se está se apegando muito às normas, e as normas demoram para fazer, e ele tem uma resistência muito grande a mudar a norma, por isso também uma resistência à mudança nas organizações. A impessoalidade e relacionamento tem a despersonalização do relacionamento. Aqui não é a pessoa. Quem decide, pessoal, não é a pessoa, é o cargo. As decisões, elas são de competência do cargo e não da pessoa. Aqui também as categorizações de decisões. Quem decide, que faz, que concede o crédito é o gerente. É o de crédito e cobrança. Quem decide lá é o desconto, é o de venda, gerente de vendas, e assim vai. Né? Também aqui, rotinas e procedimento, uma superconformidade. Pessoal, o que é essa superconformidade? Se lá na regra, para conceder o crédito da pessoa, tem que ter os 3 últimos contra-cheques. Se tiver apenas 2, não concede o crédito. Se tiver alternado 3 contra-cheque, mas vamos dizer, os 2 últimos e aí pula 1 também, não vai aceitar. Aí, pessoal, aqui é complicado, tá? Essa superconformidade aqui é complicado. Porque está lá assim, né? A gente vê isso aqui acontecer nas lojas, né? Que você vai comprar algum produto numa loja, e aí se você pede um desconto, ele diz, não, o sistema não permite que dê desconto. Eu vou valendo com vocês que tem margem para desconto. Todas essas empresas aí têm. Só não dão porque aí usam essa, né? Desculpa, né? A competência e mérito está ligada à exibição de cargos de autoridade. Aqui, pessoal, vocês vão ver o seguinte. A mesa do chefe, ela é meio metro, 1 metro maior do que a mesa do subordinado. A cadeira do chefe, se vocês façam uma pesquisa de cadeiras para escritórios, e aí vocês vão ver, inclusive, os nomes das cadeiras, né? Os nomes das cadeiras que vão dizer lá, é cadeira de presidente, cadeira de gerente, cadeira de auxiliar. Aí vocês vão ver que aqui também, essa exibição de sinais, vão ver que a cadeira de auxiliar é aquela cadeira bem simplesinha, a de gerente, a de presidente tem um encosto, uma coisa assim maior, toda sofisticada, né? E como a gente falou aqui, várias coisas também a respeito do caráter formal, da competência técnica, da hierarquia, ênfase na rotina e procedimento, dificuldades com o cliente. Né? Aqui, pessoal, veja só, se você vai comprar um produto em uma loja, e aí você quer de uma cor diferente, vamos dizer, uma bicicleta, não, só pode ser dessa cor. E nesse aspecto, pessoal, né, dessas disfunções, nós estamos dizendo que há uma imprevisibilidade do comportamento. Então, aqui nós vamos ter muitas coisas de disfunções.
Vamos ver aqui alguns excessos, né, da burocratização. Aqui, uma super especialização e responsabilidade. Tá? Veja que esses excessos, pessoal, esse excesso aqui, esse excesso, ele vai levar a uma rigidez da organização. Uma super especialização e responsabilidade, ou seja, o fulano só a autoridade autocrática e imposição. Aqui é imposição mesmo, tá? Porque aqui, ó, tá na norma e quem manda é o chefe e o resto. Aqui a ordem e disciplina é demais. E aí, essa ordem e disciplina, ela acaba dificultando o processo de inovação. Não é isso aí agora não. Ela acaba dificultando o processo de inovação das organizações. Tá? Veja que é meio complicado isso. Né? Um formalismo em excesso. Tudo tem que ter um papel. E ainda mais, pessoal, até bem pouco tempo atrás, você escrevia um papel e aí entregar, tinha que ter uma autenticação, um cartório Ainda hoje, né, quando você vai entregar um documento, tem que ter lá, né, também um carimbo lá. A ênfase está no cargo e não na pessoa. Nessa teoria, pessoal, né, ela pensava assim, olha, a pessoa é passageira. Né? Então eu tenho o cargo e a pessoa vai ocupar esse cargo por um determinado período, então, né, não tem essa personalização. E o excesso de exigência, normas e procedimentos. Né? Aí nós vamos para o outro lado, para o outro oposto, a escassez de burocratização. Essa escassez de burocratização está relacionada a uma falta de especialização, uma confusão, uma bagunça tremenda. Né? Então, também a falta de autoridade, a liberdade excessiva, a ausência de documentos e informações, ênfase está exclusivamente nas pessoas e entra aí o apadrinhamento. Nesse caso, nós temos uma desordem. Tá? Ei, professor, mas aí, para que lado que eu vou? Aí vamos aqui agora, dentro da teoria da burocracia, ver também algumas coisas que agora, uma posição intermediária, nós estamos falando aqui de uma divisão do trabalho, uma hierarquia, umas regras e regulamentos, né? Formalização e comunicação, impessoalidade e seleção de pessoas. Esse aqui é o foco. Quando estamos mais ao lado do excesso, nós estamos travando a empresa. E como estamos mais ao lado da escassez, nós vamos estar buscando aí a uma desordem também. Professor, mas para que lado que eu vou? É bom senso, pessoal. Tá? Hoje a gente já sabe que é bom senso. Tá? Determinadas circunstâncias dentro da organização requer um nível mais elevado de autoridade. Outros não. Também, a divisão do trabalho, ora ela vai ser importante, e ora a menos divisão vai ser melhor. Ora vai ser melhor em ter regras e regulamento para ter ordem e disciplina, ora nós vamos ter que dar liberdade excessiva. Como assim, professor? Imagina só. Né? Você tem uma área de pesquisa e desenvolvimento, não dá para ter um excesso de regras e regulamentos para pesquisa e desenvolvimento. Aqui, na área de pesquisa e desenvolvimento, você tem que dar mais liberdade para a pessoa que vai desenvolver pesquisa. Porque dando mais liberdade, ele vai trazer ideias novas. Agora, essas ideias novas
vão ter que passar por alguns crivos de ordem e disciplina para ser implantado. Não pode ser, por exemplo, eu vou desenvolver aqui um novo aplicativo e tal, e vamos botar... Não, peraí, é assim. Aí vai, né, tem todo um procedimento para trazer para cá. A questão também aí do formalismo, né? Ora você vai precisar de mais formalismo e ora menos formalismo. Como assim, professor? Olha, se você está fazendo um contrato de empréstimo ou um contrato de aluguel, você tem que formalizar mesmo, tá? Você precisa fazer uma formalização, identificando a pessoa, qual é o objeto, quais são as responsabilidades de cada um, é isso? Tem que estar formalizado. Agora imagine só, você está no hospital e usar o excesso de formalismo, de comunicação. Assim, o paciente deu entrada e ele está com uma pressão alta, e aí precisa ser aplicada ali uma medicação para baixar a pressão. Pô, peraí, né? Verbal lá, o médico, olha, lá aplicar aí, ó, tantos miligramas do medicamento tal para baixar a pressão. É direto isso aí. Depois ele registra lá, é registrado no prontuário. Não precisa o médico fazer um memorando, tá, para fazer isso. Aqui, aí, a ausência, né, de documento vai viabilizar. Então, isso é para vocês verem que ora vai ser mais importante ter mais burocracia, ora vai ter mais importante ter menos burocracia, e isso nós vamos estar buscando eficiência. Max Weber também, né, por volta de 1947, aí nos seus escritos, né, que ele fez lá, sobre o modelo burocrático, né, que depois foi traduzido para inglês e tal, né, com o nome de teoria da burocracia. Para Weber, a organização é racional. Para Weber, a burocracia é organização racional, eficiente por excelência. Ele achava que o século XX seria o século da burocracia, e não é que ele acertou praticamente quase tudo, né? E teve muitas coisas. E assim, pessoal, ele também colocou, né, para viabilizar o pensamento dele no futuro, ele estabeleceu aqui, 6 dimensões, do modelo burocrático. Uma dimensão dela é a divisão do trabalho, a outra, a hierarquia da autoridade, a regulamentação, a comunicação formalizada, a impessoalidade e competências profissionais. Quando ele falou de divisão do trabalho, ele falou, que é uma forma sistemática, para permitir que um grau de especialização dos profissionais, buscando a técnica e qualificação. E aí, pessoal, ele também foi muito além, que são as fragmentações em tarefas rotineiras bem definidas. Aqui, pessoal, cuidado, tá? Cuidado com isso aqui, porque essa divisão do trabalho ela pode esvaziar demasiadamente o cargo e tornar o cargo monótono e cansativo. Tá? Pode colocar muita coisa. A hierarquia, também. Aqui, quando a gente falamos de hierarquia, nós estamos colocando aqui que os arranjos, que são feitos, nós podemos ter aí que cada nível tem um supervisor que o controla. Então, desde a base, tem lá o operário, que é controlado, coordenado lá pelo supervisor, que o supervisor é controlado pelo gerente, o gerente é pelo diretor, e o diretor pelo presidente. E isso indo em toda a pirâmide da organização. A regulamentação. A regulamentação está dizendo que tem normas, regras e procedimentos formais escritos que permite as pessoas
chegarem à conclusão e tomar decisões com base naquilo que está definido nas normas e procedimentos, né? E assim, na ideia de Max Weber, ele assegurava uma uniformidade nas decisões, né? Aqui, pessoal, né, vocês que assistem futebol e sabem lá que no futebol tem uma regrinha lá, né, que é a interpretação do juiz. Não, aqui não havia essa história. O que estava escrito, estava escrito. A regra vamos ver lá, comparar com o futebol, né? O futebol diz lá que, como regra básica, o jogador colocar a mão na bola é falta. Só que assim, imagina só, o jogador está de costas. Vamos pegar assim, uma situação bem esdrúxula mesmo, né? Duas situações. Uma daquela lá do Maradona, que a bola veio em direção à área e ele pulou, ao invés de cabecear, ele deu um soquinho na bola e pá, gol. Isso seria o quê? Ele teve a intenção de botar a mão na bola e bateu, né? Agora imagina só, você está numa barreira, o time adversário vai cobrar uma falta. A falta aí anterior não é relevante aqui. Até lá, foi alguma coisa lá que vai ter uma falta marcada pelo juiz. E você está lá na barreira, de costa para a bola, com as mãos postadas para trás, você não está vendo nem a bola. Aí o jogador cobra a falta e bate na tua mão. As duas situações, aqui na teoria da burocracia, todas duas seriam faltas. Bola bateu, colocou a mão, o jogador colocou a mão na bola, é falta. Sem regras de interpretação. Colocou a mão na bola, seja intencional ou não, é falta. Hoje a gente sabe, né, que lá no futebol tem a interpretação do juiz, que ele interpreta se foi mão na bola ou bola na mão, e aí interpreta se vai marcar falta ou não. Tá? Aqui, a comunicação formalizada. Né? Aqui, pessoal, é sempre por meio escrito. Na época de Weber, era tudo escrito mesmo, à mão. Tá? Depois que passou a ser datilografado, aí depois o quê? Digitado e depois tem. Algumas situações é melhor que seja formalizado, como lá um contrato de empréstimo, um contrato de aluguel, né? Outras, né, como lá o médico mandou aplicar um medicamento para baixar a pressão da pessoa. Ele não precisa fazer um ofício, né? Não precisa, né? Depois registra lá no prontuário. Aqui, pessoal, todas as atribuições, quando se fala de impessoalidade, todas as atribuições e responsabilidades são colocadas no cargo, e não nas pessoas, né? E isso, pessoal, tira o caráter da personalidade da pessoa. Né? Na administração pública a gente vê isso. Tá? Nós vemos na administração quem decide não sei o quê. Quem decide quem é que vai contratar. Não é o gestor. Ele decide assim, olha, vamos contratar tantas pessoas. Quem é que vamos contratar? Faz o concurso, é o primeiro colocado. Então, ocupar o cargo, quem é que vai? Está lá também. Quem decide as coisas está lá no cargo, não é a pessoa que decide. E assim, pessoal, né, para Weber, né, isso daria aqui uma condição para assegurar a continuidade, independentemente da rotatividade das pessoas, né? A gente tem isso no nosso sistema de administração pública, né? E de período em período, de 4 em 4 anos,
nós temos aí a eleição que troca, né? Ou pelo menos a possibilidade de trocar todos os gestores, né? Pelo menos os eleitos, né? Temos a possibilidade no voto de dizer que vai mudar e vai mudar mesmo, né? Também a competência profissional, né? Aqui, pessoal, né, se coloca a questão de encarreiramento, né? Colocar as pessoas na carreira. Então, a pessoa vai continuar numa escala, recebendo promoções, é um progresso de ascensão na hierarquia, né? E essas 6 dimensões, pessoal, né, acabam prevalecendo, buscando aí a ordem, a disciplina, né, e a previsibilidade na busca. Para Weber, pessoal, a eficiência é a adequação dos meios aos fins. E isso né, é colocar que tem-se um objetivo e adequamos todos os meios para alcançar o objetivo. E o objetivo de quem? Da organização, né? E aqui, pessoal, né, impera a fria racionalidade na organização burocrática. Busca-se essa eficiência. Se a pessoa não está correspondendo, não corresponde ao cargo, então troca a pessoa, o cargo continua, né? Desse jeito, né? Aqui também se começa a ter uma visão também de uma divisão na administração. Então, assim, pela burocracia, né? Nós temos uma empresa, tem uma propriedade, e na empresa, o proprietário não qualificado se afasta da administração e cede a um administrador profissional para exercer, né, com base nas suas competências técnicas, né? É aqui que também começa a dar ênfase à função do administrador profissional. Só que aqui, pessoal, né, aqui há um exagero na burocracia. E o conceito da burocracia, ele está todo ele baseado na racionalidade, né? E essa forma de racionalizar está diretamente ligada à adequação de meio aos fins, né? É a busca da eficiência. E para Weber, uma organização racional, né, ela tem seus meios eficientes em busca de alcance das suas metas, né? E essas metas, né, são coletivas da organização e não dos membros individuais dela. E também, pessoal, o fato da organização ser racional não implica que seus membros ajam racionalmente no que concerne às suas próprias metas e aspirações. Então, a gente precisa saber que, embora a organização seja racional, eu pessoalmente posso ter minhas aspirações que não são racionais, tá? A burocracia é uma organização cujas consequências desejadas se reúnem na previsibilidade de funcionamento visando alcançar os objetivos, né? Veja que toda a burocracia ela se fundamenta em máxima eficiência a ser alcançada, né? E as consequências disso nós temos aí essa busca, né, dessa máxima eficiência. E aí nós temos aí algumas consequências e algumas anomalias da burocracia. E essas disfunções nós colocamos aí para vocês, que são a internalização de regras e apego, excesso de formalismo e papelório, resistência a mudanças, despersonalização do relacionamento entre os burocratas, categorização das decisões, superconformidade à rotina, exibição de sinais de autoridade, dificuldade e conflitos com o público, né? Aqui a gente está só colocando para vocês aqui esses aspectos, detalhando todos esses aspectos da burocracia, mas nós vamos dar uma pausa aqui com vocês e voltamos na próxima aula
com vocês. Tá? Um abraço e até a próxima.